professor doutor Nilson Euclides é nosso convidado no Gazeta Entrevista de hoje. Professor, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como Você está muito elegante, viu, professor? Você também, sempre muito elegante. Bondade sua, professor. Eu sei que o senhor é um parceiro nosso e é sempre uma honra tê-lo aqui para fazer sua análise do cenário político e nós estamos num momento especial. Acabamos de encerrar esta rodada com os agora candidatos à Prefeitura de Rio Branco, devidamente registrados no TRE. E eu quero começar, professor, lhe fazendo essa pergunta. Encerrada esta primeira rodada de entrevistas, todo mundo pensa, ou cogita, ou comenta, quem foi o vencedor? Quem se saiu melhor? E aí, o senhor fez essa análise, na sua opinião, quem saiu melhor nesta primeira rodada? Eu gostaria primeiramente de dizer que depois da rodada de entrevistas, nós tivemos 6 candidatos que se apresentaram aqui. Eu posso dizer com certeza para você que desses 6 candidatos, 3 são candidatos e 3 são candidatos a prefeito de Rio Branco. Então, eu me ative muito à questão do desempenho desses 3 candidatos a prefeito de Rio Branco, considerando que os outros 3 candidatos tiveram uma performance muito aquém daquilo que a gente espera de uma pessoa que se propõe a governar uma cidade com os problemas, com as dimensões que Rio Branco tem. Então, desses 3 candidatos, pela ordem, o Tião Bocalon, o Marcos Alexandre e o Fernando Melo, eu considero os 3 candidatos que irão disputar o voto no dia 7 de outubro. E por que o senhor acha que os outros são apenas candidatos? Porque o senhor disse que são aquém, mas por que o senhor chegou a essa conclusão? Bom, primeiro, são 2 questões. Primeiro, que esses 3 candidatos não possuem estrutura, nem base eleitoral, nem partidária. São candidatos que são candidatos de si mesmo, de alguns grupos muito fragmentados da sociedade criando, portanto, não representam grupos políticos estruturados, com ideologia, por mínima que seja, é preciso ter, né? Com projetos, até nas perguntas e nas respostas, a gente verifica que há uma ausência significativa de informação, de preparo mesmo e de comprometimento, né? São candidatos que estão, na verdade, se utilizando desses minutos preciosos da televisão para se fazerem presente dentro do processo eleitoral, visando com isso uma participação futura. Desses 3 que o senhor reputa como os verdadeiros candidatos à Prefeitura de Rio Branco, o senhor acha que algum deles se saiu melhor ou mantiveram uma média? Eu vou usar uma expressão, eu espero que os candidatos não se ofendam. Nós estamos passando iniciando o processo eleitoral, deflagrado o processo eleitoral, né? A gente verifica que nós temos os 3 candidatos, os 3 principais candidatos à prefeitura, são candidatos pasteurizados, vamos chamar assim. Por quê? Eu achei que o desempenho de todos os candidatos foram muito parecidos, todos muito preocupados em resolver, ou pelo menos apresentar um conhecimento técnico da cidade, e aí, nesse quesito, o candidato da Frente Popular, até por conta do acesso que ele tem às informações e o fato dele fazer parte do governo do estadual, ter sido secretário, diretor do DEPAD, isso facilita esse trânsito que ele tem com relação a identificar as questões quantitativas, os elementos mais, que são muito segredos de administração pública, que, por exemplo, o Fernando Melo, apesar da experiência, por ter passado, não tem acesso, e muito menos o Tião Bocalon, que está fora da vida pública há um bom tempo. Então, se você considerar, por exemplo, do ponto de vista quantitativo, do conhecimento técnico, o Marcos Alexandre se apresenta como um bom técnico. Eu até diria que se o candidato que vencesse, poderia até convidá-lo para ser, quem sabe, um secretário de obra, um secretário executivo. Mas também a sua participação no programa está limitada a esse conhecimento técnico e essa boa vontade. E essa aparência de bom moço que ele tem, né? Ele parece assim, muito um seminarista, né? Muito bem educado, muito bem intencionado, mas isso eu já disse aqui a você, não é suficiente para ganhar uma eleição. Fala-se nos bastidores que lhe falta carisma e que esse carisma está sendo construído durante a campanha. O que o senhor achou? Não, o que está sendo construído durante a campanha é uma participação maciça da militância petista, da Frente Popular, tentando levar o nome do candidato para um segundo turno. Isso aí é visível também a questão da estrutura financeira que a Frente Popular tem, até por conta do acesso que ela teve durante todo esse tempo que está governando, aos recursos, e esses recursos estão sendo utilizados com a militância, parte do funcionalismo público, que também é indiretamente ou diretamente convocado a fazer essa participação. É claro que isso vai render dividendos para o candidato, mas eu acredito que ainda é suficiente para que ele possa ultrapassar aquele limite, né, que levaria, por exemplo, uma vitória petista no primeiro turno. Voltando a falar de Bocalon, ele disse aqui, e o senhor acompanhou, que vai
buscar o enxugamento da máquina pública, mas não sabe ainda onde vai fazer esse enxugamento. Diz também que vai tentar reaver o Saerb, inclusive na justiça, para a gestão do município. O que o senhor pensa dessas duas propostas do Bocalhon? Olha, é complicado, né? O Bocalhon faz o discurso de oposição, obviamente, preocupado, até porque a passagem da Saerb para o governo do Estado esvazia, de certa forma, a gestão do município. Então, é óbvio que um candidato de oposição teria que ter uma postura um pouco mais ofensiva em relação a isso. Afinal de contas, o que eu vou governar no município? Creche e escola infantil? Um prefeito precisa muito mais do que isso. Então, a preocupação dele é válida. Eu não cometeria aqui a irresponsabilidade de dizer qual é a dimensão disso, até que ponto seria, digamos, teria sucesso uma ação desse nível. Mas me parece que existem informações de que o processo de passagem da administração da Saerb para o Estado está coberto, assim, digamos que existem alguns elementos ainda que não foram muito claros. Então, eu acredito que, caso ele vença, ele vai investir isso, nesse sentido. Agora, se vai conseguir ou não, aí é uma questão de justiça que não cabe a gente ficar discutindo. Né? Já a deputada federal Antônia Lúcia, ela disse aqui que não, que se eleita for, manterá o Saerb no Estado, haja vista que o município não tem condições. Isso já mostra um pouquinho dessa, digamos, aliança dela com a Frente Popular? Isso ficou claro? O que é que o senhor pensa disso? Não, para mim não ficou claro do que a Antônia Lúcia é candidata, me desculpe eu falar isso. Ela tem um discurso muito confuso, muito abstrato, ela o tempo inteiro está falando de fazer o bem, e essa coisa esse cunho muito religioso, que não é bom para a política nesse momento. Então, um candidato que se propõe a fazer uma proposta embasada nesse sentimento de que eu faço o bem, esvazia o discurso político. Por isso que eu disse para você que eu vejo 3 candidatos que vão disputar a eleição, voto a voto, e vão apresentar ou por bem ou por mal, ou melhor ou pior, a gente não sabe, que o detalhamento também desses projetos, tanto das 3 candidaturas, eu estou dizendo tanto do PT, da Frente, como do Fernando Melo, quanto do Tião Bocalhon, ainda está muito obscuro, a gente não sabe realmente o que eles vão fazer. A única coisa que a gente tem certeza é o seguinte: todos eles se lamentam da falta de dinheiro, mas ao mesmo tempo dizem que vão realizar muitas coisas. Né? Pois é, este é que é o grande segredo da gestão, e tem perguntas dos internautas para o senhor. Olha só, a Márcia Barbosa diz o seguinte: acompanhei as entrevistas. Os candidatos, quando questionados a respeito de seu plano de governo, deram respostas evasivas. Professor, qual o seu posicionamento a esse respeito? Mas me responda logo após o intervalo. Tem mais perguntas dos internautas para o professor Nilson Euclides. Você é nosso convidado, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.